Primeiramente eu quero agradecer os irmãos e já me comunicaram aí a semana passada, eu não estive, mas o Almir esteve aqui, né? Então, vocês sabem que a gente ainda tem alguns compromissos inadiáveis, que devido a tudo que aconteceu aí, algumas coisas a gente conseguiu desmarcar, mas alguns não. Devo ter ainda, além da viagem, mais 1 ou 2 compromissos. Mas a ideia é estar entregue totalmente aqui de corpo, alma e espírito nesta nossa igreja, para trabalhar bastante. Esta é a ideia. Amém? Então abra sua Bíblia comigo. Acho que você já abriu. Se você deixou aberto aí, em 2 textos que eu quero falar com os irmãos. Eu fiz um condensado aqui, irmãos, de um material que o pastor Paulo já havia feito lá atrás, quando começou a Igreja Cristã da Trindade, dentre tantas coisas que ele havia já direcionado com a experiência que ele tinha. Ele também usou aquele livro do Rick Warren, que é aquele autor de Uma Igreja com Propósitos, Uma Vida com Propósitos, o Ministério de Jovens com Propósitos, tudo com propósitos. Inclusive, fundou o Ministério Propósitos Internacional. Aí no Brasil tem o Ministério Propósitos Brasil, com muitas igrejas. E eu peguei algumas ideias desse material que o pastor Paulo desenvolveu para aplicarmos aqui também. Lembra-se que há 15 dias atrás nós falamos da formação da igreja e mencionei aqui o texto de Atos 11, de alguns projetos que nós temos, que nós pensamos. Vocês lembram-se disso? Que nós falamos sobre adoração, sobre investimento, sobre conduta, testemunho, uma igreja focada na palavra. Lembram-se disso? Lembram-se disso? Amém? Então hoje nós vamos continuar falando disso. Não sei se até o dia 3 eu vou continuar falando disso, mas é bom que a igreja saiba, nós que estamos aqui, que estamos iniciando esse trabalho, saber as diretrizes do caminho que nós vamos seguir, né? E como eu disse há 15 dias atrás, o nosso foco é andar no centro da vontade de Deus. Esta será uma igreja conduzida, guiada, direcionada totalmente pelo Espírito Santo, focada na palavra de Deus, né? Lembram-se do nosso tripé? O fervor, o equilíbrio doutrinário, a ética cristã e o fervor pentecostal, né? Então, mas acima de tudo, se a nossa base, o nosso cerne, o centro, o coração, o sangue de tudo que correr aqui é a palavra de Deus, tá? Nós não vamos andar nem para a direita nem para a esquerda. Nós vamos andar sempre com a palavra, firmes na palavra e na oração, tá? Então, de acordo com o tema que eu quero falar, é o seguinte: alguns pontos, não que nós vamos necessariamente trabalhar em cima de propósitos, não é isso, mas é para termos uma ideia resumida do que nós queremos para uma igreja, que é o quê? É a adoração, o servir, o evangelizar, a comunhão e o discipulado. E eu quero destrinchar um pouquinho sobre cada ponto desse. E em cima do quê? A ICT, tá vendo ali, gente? Ó, anunciando ao mundo o amor de Jesus Cristo. Esse sempre foi aí o slogan da ICT, né? E a gente vê que cadê o Adriel? Neste epíteto, neste título aqui, a gente vê algumas coisas importantes dentro dos 5 propósitos que nós temos, que é o de anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo. E por que nós anunciamos ao mundo? Porque nós temos Deus como centro da coisa. Logo, se nós temos uma mensagem boa, algo importante para anunciar a este mundo, é porque primeiro germinou aqui em mim, né? E aí nós vamos anunciar. Um dia nós vamos falar mais sobre isso. Mas abra comigo aí então em Mateus 22. Nós vamos ler novamente 4 versículos, do 36 ao 40. E depois nós vamos ler Mateus 28, dos versículos 18 ao 20. O texto diz aí, está na NVI: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqui nós vimos dois propósitos para a vida da igreja. E aí a gente vê aqui, dentro desses dois propósitos, a adoração e o serviço. Aonde está a adoração neste versículo? Vamos lá, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Existe a possibilidade de adorarmos a Deus sem amá-lo? Isso não existe. Então, o principal ponto, o fôlego de vida de uma igreja é adorar a Deus acima de todas as coisas. Lembre-se sempre, estamos embasados na palavra de Deus. Aqui não vai entrar modismo. Pelo menos enquanto o pastor Paulo estiver aqui, estiver na ICT, não vai entrar modismo. E por que eu falo que aqui em Osasco também não vai entrar? Porque qualquer coisa que é feita, que for mencionada, que nós formos implantar aqui, fazer qualquer coisa, nós conversamos antes. E eu tenho essa segurança. Nós, os pastores da ICT, todos nós somos em 10, espalhados pela igreja e a sede. Nós conversamos muito. E se, por exemplo, qualquer pastor de qualquer igreja quiser fazer qualquer coisa, nessas conversas a gente decide. Porque às vezes a gente está achando que é uma coisa boa, mas algum pastor já está sabendo que não é. Então, por isso que eu falo com tranquilidade. Nós vamos caminhar sem modismos dentro dessa igreja. O que vai reger aqui esta igreja é a palavra de Deus. E é bom, eu vou falar muito disso, porque isso tem que ficar muito claro no nosso coração. A palavra de Deus. Certo? Então o papel, neste ponto, seguindo este princípio, o mais importante, o papel primordial da igreja, desta igreja, é adorar a Deus. Quando adoramos a Deus, o primeiro ponto aqui, ame o Senhor seu Deus, nós temos condições de adorá-lo. E quando nós o adoramos, nós temos condição de servir o próximo. Olha aí, ó, qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Então nós temos aqui os dois primeiros propósitos, que é a adoração e o serviço. Agora nós vamos ter outros 3 propósitos que diz diretamente a nossa maneira de agir e de pensar. Olha o que Jesus fala, então. A gente sabe que a igreja, então, ela foi formada para a adoração. Ela está embasada na Bíblia para a adoração. Certo? Só que os que vêm aqui adorar ao Senhor, o Senhor nos deixou uma grande comissão. E essa comissão, daqui a pouco nós vamos falar, não como uma grande obrigação, embora seja uma obrigação, mas como um grande privilégio. Já pararam para pensar nisso? Por que um grande privilégio? Os anjos podem fazer muitas coisas, eles têm mais poder, eles têm mais vantagem do que nós, não tem? Mas tem uma coisa que ele não pode fazer, é evangelizar. Isso é privilégio meu e seu. E se nós não fizermos, as pedras vão fazer. Não se preocupem, que se eu não fizer, alguém vai fazer. Lembra a história lá da estrada de Jericó, lá o bom samaritano? Passou o crente, virou as costas para o necessitado. Passou lá o músico, virou as costas. Passou os crentes da ICT, viraram as costas. Mas chegou o macumbeiro, o espírita lá e foi lá e socorreu. Então, irmãos, se nós não fizermos a nossa parte, alguém fará. E é melhor nós fazermos, porque senão nós vamos chegar uma hora lá no céu e seremos cobrados. Imagina Jesus virar e falar assim: e aí, André, o que você fez com todos os seus talentos? Aí o André vai falar: ixi, eu fiquei com medo. Eu sabia que o senhor era um justo patrão, então eu enterrei os meus talentos para te devolver
de volta, né? Para não perder o que ele vai falar. Não. Até o pouquinho que você tem, então, vai ser lhe tirado. Eu não quero chegar no céu, irmãos, de mãos vazias, de mãos abanando. Eu creio que todos aqui já estão salvos, todos iremos para o céu. Mas procure chegar lá e receber seus galardões. Chegue lá de mão vazia não, que vai ser feio. Mas a gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso. Então a grande comissão que foi nos dada, Jesus que nos mandou, que nos deu essa comissão. Vamos lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse... eu falei o texto, é Mateus... tá aqui, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, Jesus, com toda essa autoridade, transmite essa ordenança aos seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui nós temos 3 propósitos na grande comissão. Nós vamos ver aí a questão do evangelismo, a questão da comunhão e a questão do discipulado. Vão e façam discípulos. Ide. Aí coincidência ou não, acredito numa cristocidência, a Larissa colocou esse versículo na versão de Marcos, lá na parede, olha lá, ó. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um ponto importantíssimo para a igreja, porque nós somos chamados para isso, né? Então, o ide, evangelizar, e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho. Olha aí a comunhão. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ensinei, a tudo que lhes ordenei. É o discipulado. Então, irmãos, recapitulando o que foi dito, né? O primeiro propósito, então, que nós vimos lá de acordo com Mateus 28. Adoração. Amar a Deus de todo o nosso coração. Quando nós o amamos, nós o adoramos. Amar e conhecer a Deus é o que definimos como adoração. Fomos criados para louvar, para adorar a Deus. Irmãos, já pararam para analisar e pensar no privilégio que é adorarmos a Deus? Irmãos, quantos jovens, quantas pessoas nós conhecemos, jovens, velhos, adultos, crianças, que adoram um monte de coisa, mas deixam de adorar a Deus? Adoram o amigo, adoram o marido, adoram a namorada, adoram o futebol, adoram a tudo e muitas vezes acabam deixando de amar a Deus, mesmo estando dentro da igreja. Adoração, irmãos, é se render, é prostrar-se diante de Deus com intensidade. É uma coisa que Deus, ele deixa claro lá no Pentateuco, lá em Deuteronômio, que somente Deus deve ser adorado. Irmãos, e é tão lindo isso, olha lá Mateus 4:10, vai dizer aqui também a parte B do versículo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então nós estaremos aqui nós em igreja estaremos sempre buscando diante de Deus, ter a liberdade na adoração, buscarmos a face do Senhor. Irmãos, quantos aqui almejam, eu me coloco nessa lista, mas quantos aqui almejam ver os milagres que Deus opera? Porque Deus não operava, Deus opera milagres hoje. Amém, irmãos? Amém. Deus opera milagres hoje. Quantos querem ver Deus operando milagres? Quantos querem ver jovens, adultos e crianças aqui sendo batizadas com o Espírito Santo? É isso que Deus faz quando nós o adoramos. Quando nós o adoramos, nós começamos a ver sinais e prodígios acontecendo no nosso meio, coisas que nós jamais imaginaríamos que acontecesse. Amém. Quando nós adoramos, os céus estão se abrindo sobre nós, e Deus está trabalhando a nosso favor. Irmãos, nós temos liberdade na adoração, então nós precisamos entender e colocarmos isto em
prática. Liberdade em adorar ao Senhor. Pregar a palavra, buscar os perdidos, ousadia no anunciar. Tudo isso em consequência do nosso amor a Deus acima de todas as coisas. Já pararam? Já imaginaram? Já imaginaram nós aqui buscando a face do Senhor, joelhos dobrados, adorando, e ver as coisas acontecendo aqui nesse bairro? Vermos mudanças na vida das pessoas que passam por essa calçada? Vermos as mudanças nas nossas vidas? Os negócios acontecendo, a prosperidade chegando, que mais pessoas chegando aqui para receber do Senhor. É isso que acontece no momento da adoração. Irmãos, os céus se abrem. Satanás não quer que nós venhamos aqui adorar o Senhor. Irmão, nós temos a oportunidade de adorarmos a Deus. Então eu não quero, o que eu quero passar aqui para os irmãos, é que nós somos uma igreja livre. Nós somos uma igreja com expressão, de confissão pentecostal, com toda a liberdade. Nós cremos nos dons, nós cremos que Deus cura, nós cremos que Deus restaura, nós cremos no agir do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo está agindo hoje, é para hoje, e nós podemos, queremos e devemos desfrutar do Espírito Santo hoje. É isso que Deus quer, quando Ele fala que Deus se agrada de que nós dependamos exclusivamente dEle. Então, se você quer ser curado, adore o Senhor. Se você quer fechar negócios, adore ao Senhor. Se você quer, sei lá, a aposentadoria, adore ao Senhor. Quer namorado, uma namorada, adore ao Senhor. Está com dificuldades na vida, no emprego, em qualquer situação, adore ao Senhor. O Senhor quer, Ele se agrada quando a gente depende dEle. Ele tem prazer nisso, porque Ele se agrada em cuidar da gente. Olha que coisa louca. Ele quer cuidar da gente. Ele gosta disso. Então que nós sejamos adoradores verdadeiros. Olha lá o salmista no capítulo 34 de Salmos diz assim, ó: engrandecei ao Senhor. Davi convidando o povo de Deus a exaltar ao Senhor. Olha, engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos juntos a uma só voz lhe exaltemos o nome. Aleluias. É todos juntos, é todos juntos. Não espere que o pastor sozinho adore ao ponto disso daqui se mover e acontecer e tal, e você ficar aí quieto no banco, que Deus vai fazer acontecer. Não, adore, se rasgue, arrebente o seu coração diante do Senhor. Aqui nós temos liberdade para isso. O Pai procura verdadeiros adoradores. E eu espero do fundo do meu coração que quando Ele olhe para esse CT de Osasco, Ele encontre esses adoradores aqui neste lugar, amém? Aleluias. Um segundo ponto, um segundo propósito que nós vimos lá no primeiro texto, que é o de ministério. Amar ao próximo é servir ao próximo. Nós não conseguimos dizer que amamos a Deus sem servir o próximo. E servir ao próximo é fácil? Não é. Talvez, se nós analisarmos também, amar a Deus também não é fácil. Não é? Porque amar a Deus é renunciar um monte de coisa. É negar a si mesmo, exatamente. Né? Então assim, quando exercemos os nossos ministérios na igreja, estamos servindo a Deus, estamos amando a Deus e amando ao próximo. Pararam para pensar? A igreja existe para ministrar as pessoas. Ela existe, e o ministério, o serviço, é mostrar amor às pessoas em nome de Jesus. Então assim, estamos numa formação de uma igreja. Alguns aqui já estão vindo de outras igrejas, já com ministérios. Quais os dons que Deus deu para vocês que serão exercidos aqui? Poxa, eu sou diácono, eu quero exercer isso aqui, que Deus me capacite a isso. É dar aula para criança,
é trazer a água aqui. Gente, é servir, é ficar lá na portaria recebendo os que estão chegando. Sabe, é se colocar à disposição dos irmãos. Sabe, ter uma recepção aqui. Eu não sei qual que é o dom do ensino, ensinar, discipular, irmãos, filmar aqui, ó. Agora a gente está com rede social, então filmar para colocar na rede social. Que mais? Trabalhar na limpeza, no som. Às vezes o Pio, por enquanto, ele está aqui, eu faço tudo. Mas a gente precisa também entender isso. Espera aí, eu posso ajudar também. O Pio, ele mexe no som, ele mexe na letra, mexe no computador, mexe não sei do que, filma, faz tudo. Nós temos aqui um monte de gente que já podemos, algumas coisas, nós já podemos colocar, tipo assim, eu posso fazer isso aqui. O Senhor me ensinou, o Senhor me deu esse dom, eu posso colocá-lo à disposição do reino. Isto é servir. Quando eu amo a Deus, eu adoro. E quando eu amo ao próximo, eu sirvo. Amém? Esse é o segundo ponto, é servir a Deus. Outra coisa, servir o irmão, né? Fazer isso com excelência. Desempenhar os nossos dons, desempenhar tudo que o Senhor tem nos dado aqui com excelência. Se você é um diácono, seja o melhor diácono da igreja. Para a glória de Deus, não para a nossa glória. Eu quero ser o melhor pastor da ICT. Quero ser o melhor pastor para vocês, mas não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Deus, eu peço sabedoria todos os dias para o Senhor, porque são vidas que Deus tem nos dado para cuidar. Então assim, eu quero fazer o ministério que o Senhor me deu, fazer com excelência. Então, irmãos, eu estou olhando aqui, carinhas, rostinhos aqui, com muitos ministérios. Então procure fazer com excelência. Joia? Um terceiro ponto aqui, um terceiro propósito que a gente pode trabalhar também. Quando amamos a Deus, temos o conhecimento das boas novas do Evangelho de Cristo. Não podemos ficar sem anunciar essa novidade de vida. Quando eu estava estudando isso aqui hoje, eu ouvi um pastor fazendo o seguinte comentário. O câncer. Quantas pessoas morrem de câncer por ano? Milhares. Imagine que você descobre a cura do câncer. Você não vai ficar quieto, né? Você vai sair contando para todo mundo. Olha, eu descobri a cura do câncer. Eu descobri a cura do câncer. Irmãos, nós temos aqui nesta noite, no nosso coração e neste lugar, a maior de todas as descobertas do mundo. Nós temos Jesus Cristo em nós, nós temos a salvação de Cristo em nós. Então assim, isso é uma novidade de vida, não é uma descoberta, mas é novidade de vida. E isso precisa ser anunciado, isso precisa ser mostrado. Então assim, a igreja existe para comunicar fielmente a palavra de Deus. Cumprir fielmente a palavra de Deus. Todos nós temos essa responsabilidade e este compromisso. Todos nós podemos e devemos evangelizar. Não como obrigação, embora seja uma obrigação, mas por ser um privilégio. Porque nem os anjos têm este privilégio que nós temos, de anunciar o evangelho. Engraçado que o id, em Marcos 16:15, no grego ali, em Mateus 28:19, o grego ali está dizendo assim, no id, dá o sentido de enquanto. Enquanto você está indo, você deve anunciar. Não é você ir e chegar lá para anunciar, mas é enquanto você vai, você anuncia. Então eu estou descendo aqui, lá para a autonomista, eu vou anunciando do Evangelho de Jesus. Eu vou entregando um folheto, eu vou mostrando a minha vida, eu vou mostrando Jesus em nós. A igreja, lá no primeiro século, lá em Atos, quando Jesus morre, quando Estevão começa a ser perseguido, quando começa a perseguição, que Estevão morre. Lembram-se lá em Atos, quando os crentes são dispersos entre as cidades, Antioquia, Cirene, tantas outras cidades ali. Quando eles vão nessa fuga, o texto lá em Atos diz que eles fugiram, mas anunciando. Aonde eles paravam, eles anunciavam o Evangelho. Então nós também podemos trabalhar este ponto na nossa igreja.
Nós queremos ser uma igreja evangelística, evangelista e missionária. Olha que interessante, nós podemos apoiar o que está longe, lá do outro lado, mas também podemos fazer aqui. Não adianta a gente falar, não, vou apoiar os missionários lá na Arábia, lá do outro lado do mundo, que já é o suficiente. Não, não é. Nós devemos evangelizar aqui também. Fazemos a nossa parte aqui também. Evangelizar onde você está. Convidar agora onde você está. É um privilégio, não apenas uma responsabilidade. Lá no céu vocês descansam. Porque lá no céu nós não vamos precisar evangelizar ninguém. A gente precisa evangelizar agora. Certo? Então, irmãos, aprendam desde já a testemunhar. Convidem pessoas para vir para a igreja. Convide. Nós somos convidados o tempo todo para ir para a balada, para ir para o terreiro, para ir para a festa, para ir não sei para onde, para ir não sei para onde. E nós estamos convidando o povo para vir para a igreja. Não era para isso daqui já estar lotado de gente? Nós precisamos agir, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja que vá para frente. Nós precisamos ser uma igreja que faça a diferença na sociedade. Nós precisamos ser uma igreja que faça a diferença no quilômetro 18. Falei já com a Lari, né? A Lari que é a chefe aqui. Então, falei, Lari, a gente pode usar esse terreno, esse local aqui para algumas coisas? Porque eu quero, eu penso. Eu não sei como, mas eu penso. Sei lá, eu já falei aqui, né? Distribuir leite aqui, negócio de autismo, negócio de prevenção ao abuso, ensinar violão, ensinar inglês, ensinar tecnologia, ensinar música, ensinar de tudo. A igreja tem que servir a comunidade. Lembra aquele comercial que passou esses tempos aí do Posto Ipiranga? A igreja tem que ser o tal do Posto Ipiranga. Aonde que eu encontro isso? Na igreja. Aonde que é aquilo? É perto da igreja. Onde que eu encontro gente legal? Na igreja. Aonde que eu encontro? Ali na igreja. Irmãos, nós precisamos fazer a diferença neste lugar. É o nosso terceiro propósito. Certo? Ser uma igreja que adore ao Senhor, que ame ao Senhor, que sirva na igreja, porque nós vamos receber muita gente aqui, nós vamos receber doentes, nós vamos receber os homossexuais, os transgêneros, os LGBT, HYZ aí, todas essas coisas aí, virão para cá. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos saber receber, nós precisamos de gente, nós precisamos colocar os nossos dons para arrumar a cadeira, para varrer o chão, abrir a porta do banheiro. A gente precisa colocar os nossos dons para que quando essa galera, essas pessoas chegarem aqui, se sintam bem. Essas pessoas, quando entrarem nessa porta aqui, devem ser muito bem recebidas por nós. Deve ser abraçadas. A gente tem a mania de só abraçar quem a gente conhece, né? Temos que acabar com esta ideologia de cumprimento aqui. Nós temos que abraçar, cumprimentar todo mundo. Chegou ali, vamos cumprimentar. Esse é o próximo propósito, que é o da comunhão. Irmãos, quando nós estamos desenvolvendo o nosso ministério, nós vamos falando de Jesus, né? Todo esse processo junto. Quando as pessoas chegarem aqui neste lugar, as coisas vão começar a ser notadas e a pessoa vai se sentir acolhida bem. Isso é a comunhão. Não é gostoso quando acaba o nosso culto que a gente vai para o nosso cantinho, olha lá, ó, cantinho da comunhão, e toma um cafezinho ali? No dia que não tiver o café ali, não tem culto. Porque a nossa comunhão é maravilhosa, é gostosa. Nem que nós vá lá para aquele canto lá beber água, todo mundo junto. Mas tem que ter este momento. Da gente conversar um com o outro. E o bom de igreja pequena é isso, viu? Porque quando crescer, que tiver 500, 1000 pessoas, acaba. E a gente tem que lutar para que isso não acabe. Isso é papel nosso, de lutarmos para que o momento de comunhão não acabe. Enquanto esse irmão, né, não só o irmão novo convertido que virá, mas nós também, toda a igreja, está se desenvolvendo, faz-se necessário estar entre a comunhão de todos, para sentir-se pertencente à comunidade, para juntos crescermos em graça diante do Pai. Olha lá, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trouxe o povo para dentro da comunhão. Trouxe o ímpio. A ideia é que venham os ímpios, né, que aceitem Jesus e entrem para a comunhão. Mas quem chega aqui é bem-vindo.
né? Mas a pessoa tem que chegar aqui e sentir-se querida, sentir-se pertencente, né? De chegarmos, o povo chegou aqui, a irmã Sheila vai lá e conversa, o irmão Givanil, da Van, da Edna, todo mundo chegar, opa, vamos lá e tal. Sabe, acabar o culto, não sair correndo. Acabar o culto, vamos nos falar um pouquinho. A irmã Sheila não veio hoje. Vamos ligar para ela, o que aconteceu? Não esperem o pastor fazer isso sozinho, não vai rolar. O pastor não consegue fazer tudo sozinho. Então, a Larissa não veio hoje. Poxa vida, não espera o pastor ligar, ligue também. Lari, aconteceu alguma coisa? Aí a Lari vai falar, não fui, eu estava cansada, hoje não fui. Glória a Deus. Mas imagina se ela falar, não, eu estou com um problemão enorme, preciso de oração. Nós só vamos descobrir se a gente ligar. Agora nós também podemos avisar, viu? Não fique também naquela coisa, não, o povo tem que ir atrás de mim. Não, liga também. Né, irmã Simone Cavalial, você está alguns dias ausente. Mas ela tem avisado, olha, está todo mundo com dengue aqui. Na semana passada, né, eu fui para lá, levamos remédio e tal. Então, assim, a gente também precisa se comunicar. Isto é comunhão. Irmãos, nós somos irmãos, nós somos família. Isso aqui que está nascendo é uma família. Nós vamos ter os nossos probleminhas, um vai pisar no pé do outro e tal, mas nós somos família. Isso que é importante. E precisamos crescer assim. Cabe a todos nós não deixarmos isso acabar. Um cuida do outro. É pré-discipulado isso daí. Note quem não está vindo à igreja e vá atrás, né? Atenção um com o outro. Amizades, fazer amizades, bater papo, né? Principalmente os adolescentes, os jovens se entrosarem. Isso é legal, os adultos se entrosarem. E o pré-discipulado é ir atrás. O ir atrás um do outro é igual eu falei há 15 dias atrás, irmãos. Não é cuidar da vida do outro naquele sentido de fofoqueiragem, não. Mas é o amor que Deus encheu o nosso coração que vai fazer com que nós amemos o próximo. E aí eu vou me importar, porque cada um de vocês, cada um de nós aqui, somos importantes para a obra do Senhor. Deus está contando conosco para que o evangelho dele seja propagado. Amém? Por último, irmãos, eu não sei que horas são. Vivente, já estou caminhando por fim. Por último, quando essa comunhão está consolidada, que os novos crentes vão chegando à nossa comunidade, sendo batizados, é o papel de todos nós discipularmos. Olha aí, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, que eu vos tenho ordenado, que eu vos tenho ensinado. Nós não podemos ser crentes que andamos por aí isolados. O novo convertido é igual um nenenzinho. E, aliás, não só o novo convertido, tem muito crente velho de igreja que precisa de ser discipulado. O que é o ser discipulado? É a papinha mesmo, é o beabá, é o caminhar junto. Sabe, é o andar lado a lado, é o conversar, é o almoçar junto, é o andar junto, é o se preocupar. Irmãos, Jesus foi um discipulador. Aqueles 12 homens que causaram em Jerusalém, caminharam 3 anos com Jesus, talvez todos os dias. Jesus usou o método do discipulado. Jesus andou com aqueles homens por pelo menos 3 anos e meio, talvez todos os dias, ensinando todas as coisas. É isso que nós precisamos ser, uma igreja que caminhe uns com os outros. Eu penso, daqui um tempinho ainda, talvez esse ano a gente pode começar uma turma de estudos bíblicos, ou na própria quarta-feira, começarmos a nos fortalecer, nos solidificar na fé, na palavra de Deus, nos treinamentos, para que nós possamos discipular outros. Estão me entendendo? E se não der só na quarta-feira, a gente pode fazer pequenos grupos aqui para formarmos líderes de discipulado, para que as almas, quando chegarem aqui e conhecerem Jesus, não saiam. Uma pessoa que chega aqui, um visitante não crente que aceita Jesus, ou seja, mesmo que não aceite Jesus, mas um visitante, uma pessoa que chegue aqui, não pode sair daqui
sem que a gente fale com ele, sem que a gente pegue o telefone, sem que a gente faça algum contato. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos mostrar o amor de Jesus que exala nas nossas vidas através dessas ações. Amém, meus irmãos? Eu quero ver se eu continuo trabalhando alguns outros pontos até o dia 3. Porque quando a gente começar aqui dia 7, eu tenho certeza que muitas vidas se chegarão aqui para conhecer Jesus Cristo, né? Então assim, nós vamos fazer evangelismos, nós vamos convidar, é papel da igreja, não é só papel meu não, mas é papel de todos nós convidarmos, trazer. Imagina que se cada um de nós, aqui nós estamos em 3, 6, 9, 12, 15, 20 pessoas, 25 pessoas. Se cada um de nós trouxermos uma pessoa, nós dobramos isso aqui. Ah, mas aí tem casais e tal, tá bom, cada um traz meia. Certo? Cada casal traz uma pessoa para a igreja, durante um ano que seja. Às vezes a gente começa um trabalho de discipulado, de evangelização. Evangelização é uma coisa, discipulado é outra, não são as mesmas coisas, né? Mas se a gente começa este trabalho, rapidamente a igreja cresce. E quando eu estou falando no crescimento da igreja, irmãos, não é só em número de pessoas, não. Porque, na verdade, a nossa maior recompensa vai ser encher o céu. É essa a ideia. Eu acho que nós devemos ser aqui, nesse espaço aqui, ou se crescer demais num outro espaço, sermos um quartel-general. Ser um lugar onde nós vamos nos preparar, certo? Para anunciar o evangelho. Se as pessoas virão para cá ou não, não importa, é legal que venham. Mas se não virem, desde que eles conheçam a Cristo e vão para o céu, é isso que importa. Mas vamos agir, vamos trabalhar nesse sentido. E não esqueçam disso, irmãos, a ICT Osasco está crescendo, está começando, está nascendo firmada na palavra de Deus. Nós não vamos negociar a palavra de Deus. Nós não vamos negociar doutrinas, as doutrinas primárias da Bíblia. Com isso nós não vamos brincar. Nós seremos fiéis à Sagrada Escritura. Amém, meus irmãos? Orem pela igreja, orem por mim, orem por vocês. E coloquem. Ah, quem trouxe a fichinha lá que eu entreguei uns tempos atrás? Está vendo, seus pecadores? Tragam as fichinhas. Porque eu quero saber, irmãos, o que Deus já está nos dando. Eu quero saber o que nós podemos fazer. O que a gente precisa fazer. Então, você trouxe, Sheila, me entrega, para a gente já poder começar a estruturar a coisa, né? Givanildo ali, ó, que tem uma galera, ó, você me traga. A Edna, você pegou, Edna, na fichinha? Vou te dar, então, para nós começarmos a organizar a coisa. Agora, independente dos dons e ministérios que nós formos exercer dentro da igreja como servo, né? Servindo ao próximo. Nós devemos, em todo o tempo, isso é papel de todos, evangelizar, demonstrar do amor de Cristo, convidar as pessoas para estar na igreja. Então, não esqueçam disso, convidem. Agora tem até as redes sociais aí que o Pio já desenvolveu e tal. Acessem lá as páginas e comecem a divulgar, Às vezes a gente divulga pelo Facebook tanta besteira. Então vamos começar a fazer as coisas direito, para que o nome de Jesus possa ser conhecido através das nossas vidas e através dessa igreja. Com seriedade, com amor a Deus e ao próximo. Uma igreja séria, firmada na palavra, anunciando ao mundo o amor de Jesus Cristo. Amém?